Em relação à questão da privatização da Sabesp, qual que é a sua opinião? Olha, eu vou começar usando a frase que o governador usou recentemente. É preciso uma análise e um estudo aprofundado. Em princípio, eu sou a favor da privatização de tudo que for possível. Assim, a gente não consegue a ausência total do Estado, isso é uma utopia, mas eu sou a favor de um processo de privatização amplo, porque eu acho que você traz iniciativa privada, você melhora a eficiência, você coloca metas. O governo, para mim, ele tem que ter, sobretudo, a função de fiscalizar. Ele tem que fiscalizar, porque é comprovado, e isso são dados, não sou eu que estou dizendo, que o Estado ele é incompetente em quase tudo que ele faz. A não ser talvez na Receita Federal. Se você atrasar o imposto, rapidinho eles batem lá na sua porta. Eles vão até agora entregar a restituição Vão. pelo Pix? Exatamente. Então, assim, mas na maioria das coisas que o Estado se propõe a fazer, ele não consegue lograr o êxito esperado. Principalmente em atividades que não são. Não vou dizer que elas não são tão importantes, porque para mim o saneamento básico é talvez a mais importante, ou uma das mais importantes, é difícil listar, né? Mas é uma atividade que não dá palanque, como dizem, né? Não gera voto você canalizar um córrego na periferia. Então, talvez ali o governo, o Estado, eu não estou falando de governo de direita ou de esquerda, de verde e amarelo, de vermelho. O Estado em si, ele não tem essa capacidade. Então eu acho que privatizando, a gente vai conseguir entregar um serviço melhor para a população. Agora, é muito importante que seja avaliada a questão do custo, a questão da facilidade que o governo vai ter em fazer esse controle. É uma questão muito complexa. Em princípio, eu sou totalmente favorável à privatização, não só da Sabesp, mas de tudo que for possível. Acho que quanto menos Estado, melhor. Mas tem que ser analisada a situação com calma. Porque essa questão das agências reguladoras, esse é uma outra pedra no sapato, né? Porque a gente sabe que tem muita agência reguladora que não faz nada em prol da sociedade, e sim em prol de quem ela deveria fiscalizar, começando pelas empresas aéreas e por aí vai, tem a das telecomunicações. Então, é por isso esse receio, esse pé atrás, né? Sim, o lobby é muito forte, né? Eu vou te dizer uma coisa, Renata, não existe... As empresas de saúde... Pois é, exatamente, as empresas de saúde a gente tem visto aí, né? E a gente enxerga o outro lado também. Eu busco enxergar o outro lado, não necessariamente concordando, mas você pega as empresas de saúde, o serviço que elas prestam é um serviço caríssimo, né? Então existe o lado da empresa que está ali também para gerar lucro, para pagar funcionário, para pagar dividendo. Então a gente tem que enxergar qual que é o meio termo. Eu arrisco dizer que não existe um modelo perfeito. Porque se você resolve a privatização, você tem um problema na agência reguladora. Se você não privatiza, você tem uma série de problemas que vão além da corrupção, né? Que a ineficiência eu acho que é pior ainda. Tem dados da Sabesp, por exemplo, que são alarmantes de desperdício de água, de falta de... Eu vi esses dias uma reportagem, uma repórter, à beira de um córrego, cheio de lixo, mas assim, as crianças brincando, aquela cena que todo mundo já viu, nojenta, na periferia de São Paulo, não é muito longe daqui não. E ela estava na mão com a conta da Sabesp do morador ali da ocupação. Era uma ocupação. E a Sabesp estava cobrando a taxa do esgoto ali, 70 e poucos reais, e a gente via ali o negócio a céu aberto. Então, é muito difícil. Não existe um modelo perfeito. Essa é a diferença, e é aí que eu estou tentando me adaptar, entre você estar na internet ou você estar em campanha e você ser governo, e você fazer parte da decisão. É muito mais complexo. Houve uma cobrança por parte dos seus seguidores já a partir do momento que o senhor foi eleito? Houve muita cobrança, muita cobrança. Eu fiz uma campanha ferrenha ao longo do primeiro turno todo, e no segundo turno eu fiz muita campanha também, muita. É claro que o ritmo é outro, até porque eu não tinha mais os recursos de campanha, mas eu fiz muita campanha para o Tarcísio e pela reeleição do presidente Bolsonaro. Fiz campanha com o Eduardo Bolsonaro, com o Gil Diniz, promovemos a Decivaços, viajei o interior de São Paulo, sempre que dava eu me enfiava com alguém lá e ia. E eu tirei 4 dias, entre o dia 13 e 17 de outubro, na metade do segundo turno, porque foi aniversário de 40 anos da minha noiva. E eu prometi, ela que esteve ao meu lado durante a campanha toda, eu prometi que a gente ia tirar 4 dias para ir pra praia comemorar o aniversário dela. O que eu recebi de mensagem foi assim, uma vergonha. Você... Já tô arrependido do meu voto, você já abandonou o presidente, etc e tal. E depois,
do segundo turno, quando houve essas manifestações em frente aos quartéis, até aqui ao lado da Lesp e tudo, a cobrança era muito forte para um posicionamento mais firme, para que a gente fosse lá e participasse. E não tinha efetivamente nenhum político ali participando. Por diversas razões. Por concordar ou não com aquilo, por uma questão jurídica, uma questão legal. Enfim, por N razões, os políticos não estavam participando, mas a cobrança foi muito forte. E até hoje já diminuiu muito, mas até hoje, de vez em quando, eu recebo mensagem: e aí, como é que tá o mandato? Você não tá prestando contas? Tá defendendo? Muita gente não sabia que o meu mandato se iniciava só no dia 15. Então, ao longo de janeiro, fevereiro, eu recebi bastante cobrança. Aí você vai explicando, vai amenizando. Mas os ânimos estão muito à flor da pele ainda, né?